tarde, pessoal. Vamos iniciando aqui a nossa transmissão do webinar com o pessoal da Axon. Vamos lá, né, Vinícius? Para a gente iniciar aí, bom, pessoal, eu queria agradecer todo mundo que está online com a gente. Nós vamos falar um pouquinho aqui com o Vinícius sobre as soluções de inteligência artificial e soluções inteligentes dentro do Axon One, tá? Tem alguns lançamentos, alguns produtos bem interessantes que a gente quer abordar aqui. Como a gente sempre faz esse trabalho de estar levando as soluções e tecnologias novas para vocês de uma forma muito objetiva, né? O Vinícius vai trazer hoje para nós uma apresentação, vai trazer alguns exemplos aqui e apresentar as soluções para vocês de forma atualizada. Com relação às dúvidas, questionamentos que vocês tiverem durante a apresentação, podem ir mandando, por favor, para nós no chat ou na questão de perguntas e respostas aqui no Teams também. Tá? A gente vai deixando organizado para a gente conseguir otimizar o tempo. Nós vamos reservar aí uns minutinhos no final da apresentação para poder passar para vocês, tirar todas as dúvidas. A gente consegue até abrir um minutinho ali para a gente bater um papo se for necessário, né? O Ale vai acompanhando ali para poder abrir para alguém se precisar falar, quiser interagir com a gente de algum caso específico, mas de uma forma geral, nós vamos seguir a apresentação, vamos anotando aqui as dúvidas de vocês e a gente bate mais um papinho aí no final da apresentação. Ô Silvio, Sim. E vai ter só a apresentação, cara? Deixa eu só te interromper aí, porque eu tô com essa dúvida aqui, ó. Geralmente aqui nos webinars da Alca não é só receber conteúdos, né? Tem mais alguma coisinha. O que é? Que nós temos hoje aí para os nossos colegas, os nossos parceiros? Chegou a informação quentinha aí que para o pessoal que está participando, como sempre a gente tem um sorteio aí no final dos nossos webinars, e hoje vai estar sendo sorteada uma vaga para treinamento e certificação da Axon, correto, Vinícius? Quem vai sair ali da atualização das apresentações com a vaga já aí para poder se especializar um pouco mais aí na parte dos sistemas também. É isso? Exatamente. É isso aí. A pessoa que for sorteada, ela vai receber aí uma vaga na certificação básica do Axon One, que é a certificação de entrada dentro do nosso programa de certificação. Tá, mas ô Vinícius, e vale só para quem for sorteado? Vamos supor que é alguém aí do nosso time técnico, aliás, desculpa, é uma pessoa do time comercial que está aqui conosco e ele foi sorteado, mas aí ele fala assim, poxa, mas é um treinamento técnico, o que eu vou fazer lá? Como é que vai funcionar isso aí? A gente acaba pensando nisso também, né? Às vezes o pessoal não vai ter essa disposição para acompanhar um treinamento técnico e está aqui mais para uma visão comercial, mas a gente flexibiliza essa vaga. Então a pessoa que ganhar, ela pode escolher fazer a certificação. Caso ela esteja dentro desse cenário aí, seja uma pessoa mais comercial, o treinamento ele é mais técnico, né? Voltado ali para o dia a dia de uso do software, ela pode redirecionar essa vaga para alguém que esteja dentro da empresa dela ali e queira e tenha mais fit com essa certificação e queira fazer. Então, existe essa possibilidade de repassar a vaga internamente dentro da empresa. Ó, legal isso aí, hein? Obrigado, Vinícius. Vinícius, acho que é isso inicialmente. É com você. Ótimo. Só fazendo as apresentações, acho que a maioria do pessoal que está aqui já nos conhece, né? O Alexandre aqui, responsável pela parte de marketing da Alca, eu estou falando em nome do time comercial, e o Vinícius aqui, representando a parte de engenharia e projetos aqui da Axon, tá? Então, Vinícius, vou passar a palavra, a apresentação, nós vamos acompanhando contigo aqui, já agradeço desde já a oportunidade da gente estar abordando um pouquinho essa pauta hoje. É isso, obrigado, Alexandre, obrigado, Silvio. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho mais das nossas ferramentas, das nossas inteligências dentro aqui do espaço que vocês têm cedido, né, para conversar com os parceiros de vocês, os colegas aí que estão no dia a dia com a Alca. É sempre uma boa oportunidade estar junto desses momentos, né? Então, aqui a ideia dentro dessa apresentação hoje é repassar para quem estiver aqui um pouco da nossa capacidade voltada ao uso de inteligência artificial avançada em cenários de CFTV com soluções inteligentes, né? Então, a Axon Soft ela é bem conhecida por trabalhar aí com diversas possibilidades ligadas a análises de vídeo. Então,
Aqui a gente vai abordar um pouquinho do que já existe, né, do que a gente já vem trazendo aí há um bom tempo para o mercado, mas também algumas novidades que são bem vantajosas, né, no primeiro momento. A gente também tem, dentro dessas novidades, meio que uma mudança de jogo aí, né, de alguns paradigmas, onde a gente começa a entregar uma análise que ela é muito personalizável, né, e pode se encaixar a vários cenários. Então, é um conteúdo bem legal. As atualizações que nós estamos trazendo aí nos últimos meses, elas têm agregado muito para os projetos. Então, a ideia é um pouquinho abordar essas novidades e o que a gente tem para entregar aí em termos de inteligência artificial, tá, pessoal? Então, eu vou iniciar a apresentação. Se vocês tiverem dúvidas, como o Silvio comentou, podem colocar ali no perguntas e respostas. No final, a gente vai dedicar um tempinho para essas questões. A apresentação aqui, ela está baseada numa plataforma que nós temos hoje dentro do guarda-chuva da Axon Soft, que é o Axon One, né, que é a nossa principal plataforma hoje em dia dentro do mercado brasileiro e global, que é a plataforma que recebe uma série de atualizações constantes ali de novas capacidades de entender o vídeo de uma maneira diferente. Então, essa conversa vai ser focada nessa plataforma, mas nós temos outras também, como, por exemplo, o Axon PSIM. Se vocês tiverem interesse em ter mais informações sobre o Axon PSIM, vocês podem entrar em contato com o pessoal da Alca, buscar mais informações, a gente marca uma apresentação, uma conversa, para abordar um pouco mais essas outras possibilidades, tá? Então, passando aqui para o próximo slide, rapidamente falando um pouquinho da Axon Soft. A Axon Soft é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, mais de 480 mil cases de sucesso, mais de 32 escritórios espalhados aí pelo mundo. Aqui no Brasil a gente está situado em São Paulo, do escritório qual eu faço parte, e a gente também tem o time em Brasília. Então, toda a parte de suporte técnico é local, a gente tem o time de projetos, o time de vendas comercial, temos a nossa diretoria aqui Brasil, para apoiar todos vocês em qualquer projeto, qualquer necessidade. Se vocês precisarem desenhar um projeto, calcular qual que é o hardware que vai se encaixar em uma determinada situação, determinado projeto, em determinado conjunto de analíticos, a gente auxilia vocês nesse sentido, POC, apresentação e tudo mais, tudo isso, esse time local aqui no Brasil está aí disponível para auxiliar vocês nesse dia a dia, tá certo? E aí, entrando um pouco já nessa questão do software, vou fazer uma primeira abordagem aqui sobre o que o Axon One consegue entregar para a gente dentro dos projetos, que é um gerenciamento de vídeo unificado. Então, é uma plataforma que ela está baseada no cenário de escalas sem limites. Então, eu consigo agregar diversas quantidades de servidores, câmeras, analíticos, tudo isso utilizando uma mesma plataforma. Então, eu não tenho, por exemplo, uma necessidade de ter o meu sistema de VMS e, em paralelo a ele, uma plataforma integrada de um fabricante terceiro que vai fazer uma análise de face, por exemplo. Eu não tenho essa necessidade e o próprio Axon One ele consegue gerenciar tanto a parte de gravação quanto os analíticos dentro de uma única interface, dentro de, muitas vezes, de um único servidor ou de um conjunto de servidores baseados em Axon One, tá? Além disso, a gente tem uma interface personalizável, bem intuitiva, user-friendly. Então, a gente consegue ali entregar uma boa experiência de usuário para quem está operando o software no dia a dia. Então, rapidamente essa pessoa já pega como utilizar e otimizar o dia a dia dela a partir da interface personalizável que o software entrega. Temos compatibilidade com mais de 10 mil dispositivos de câmera, NVRs, DVRs, módulos I/O, intercomunicadores, cornetas IPs. Então, tudo que a gente conhece aí de mercado em termos de dispositivos que podem se atrelar a um sistema de VMS, de gestão de vídeo, gestão de segurança, muito provavelmente isso vai estar, de alguma forma, integrado dentro do sistema, dentro dessas 10 mil possibilidades que nós temos aí hoje. Integrações nativas com sistemas de segurança. Então, o Axon One ele tem uma capacidade de se integrar a sistemas que não são focados em vídeo. Então, eu posso ter integrações com sistemas de controle de acesso, sistemas de incêndio, sistemas de intrusão, né, para ter uma gestão unificada. E ele é bem utilizado para processos críticos. Então, eu tenho toda a parte de failover,
de alta disponibilidade, então funções linkadas a esse tipo de cenário mais crítico, ok? Falando um pouquinho aqui de algumas das bases do software, a primeira delas é a análise de vídeo através de inteligência artificial. Hoje a Axon Soft ela tem um ciclo completo de desenvolvimento interno para criar análises que vão entrar como uma análise de prateleira, vamos dizer assim, mas também análises personalizadas. Hoje, mais de 60% do time da Axon Soft é formado por programadores, então o nosso foco principal hoje é o desenvolvimento de novas tecnologias de entendimento de vídeo, de coleta de informações, de alertas. Então, eu diria que hoje esse é o foco da empresa em termos de desenvolvimento. Além desses analíticos AI, a Axon Soft ela sempre focou seus esforços em ferramentas de busca inteligente. Então, hoje, todos os analíticos que a gente vai ver aqui, eles garantem ferramentas incríveis de busca de informações. Então, em cenários de VMS normais, sem esse tipo de inteligência, a gente precisaria ficar vendo horas e horas de vídeo para encontrar uma determinada situação, enquanto com o Axon One eu consigo parametrizar alguns filtros e, a partir desse filtro, a solução rapidamente encontra o que eu preciso buscar dentro de horas de gravação. Então, é mais um pilar aí da solução. Integração, suporte completo à integração com sistemas de segurança física e também essas integrações que eu comentei ali dentro dos 10 mil dispositivos. Então, a gente tem integração com todos aqueles dispositivos que eu comentei. Além disso, se esse dispositivo não for integrado diretamente com a nossa ferramenta, nós temos integrado dentro do sistema o OnVIF, onde nós somos membros contribuintes da OnVIF. Então, os mais novos perfis que são lançados, a gente sempre traz em primeira mão para dentro do software. Então, os dois últimos que foram lançados, como o T e o M, já estão homologados dentro da plataforma. E também integrações via RTSP, RTMP, entre outros protocolos aí que existem no mercado que podem ser utilizados, não só para vídeo, mas também para outras soluções. OPC, Modbus, SNMP, então tem várias possibilidades de integração dentro do sistema. E toda a parte de automação, Aqui a gente vai focar bastante nessa questão do analítico, e o analítico ele é uma ferramenta ativa de análise, Então ele vai estar sempre buscando por padrões dentro dessas câmeras para criar avisos dentro do sistema. Então esses avisos, esses triggers que o sistema recebe dessas análises, eles podem ser transformados em uma gestão automática do próprio sistema do que fazer, Então, eu não dependo muitas vezes de uma atuação de um operador para iniciar uma gravação porque algo foi detectado, ou eu não dependo de um operador para enviar esse evento para um sistema terceiro. Por exemplo, detectei uma placa, essa placa precisa ir para um sistema de controle de acesso para que esse sistema de controle de acesso verifique se essa placa está ou não cadastrada e abra uma cancela. Todos esses cenários de automação eles existem de forma nativa dentro do sistema, que a gente consegue ali implementar algumas ações bem importantes e bem interessantes aí para o dia a dia da operação do projeto. Aqui falando um pouquinho mais sobre a capacidade do software em ser aplicado em diversas áreas, Então, hoje nós temos cases aqui no Brasil e fora do Axon One aplicados em áreas como da saúde, em hospitais, smart cities, indústrias, governo, varejo. E aí a gente consegue ter essa variedade de áreas de aplicação por conta das análises e da robustez que a plataforma permite utilizar aí dentro dos projetos. Então, algumas dessas análises são detecção de face com reconhecimento facial, detecção de gênero e idade, uso de máscara, detecção de informações ali como EPI, uso de capacete, colete, luva, detecção de comportamento humano, como pessoas caídas, pessoas em sinal de coação, atirador, uso de corrimão, detecção de fogo e fumaça, detecção de informações ligadas a veículos, como placa, marca, modelo, cor, tipo do veículo, e também toda a parte de pesquisa forense, por tipo de objeto, cor, tamanho, direção, movimento, cruzamento de linha, entrada na área, saída da área, tudo isso é possível ser feito dentro do software, além de outras análises também. Okay? Bom, aqui a gente entra um pouquinho mais na visualização do que o software tem a oferecer de fato, E aí a gente inicia
essa conversa falando um pouquinho da interface do software, que é uma interface de usuário super simplificada, como eu comentei lá no início. Então, é uma interface que a gente consegue criar quadros de informação diversos, então, quadros de contagem, quadros de eventos, quadros de saúde do sistema, quadros web, enfim, uma variedade bem interessante de possibilidades de quadro. Além da customização das câmeras que vão aparecer para esses usuários dentro dos layouts, então eu consigo colocar um número variado de câmeras ali dentro, cada uma ocupando espaços maiores ou menores, mesclando conforme a necessidade, integração com mapas online, com latitude e longitude. Tenho também a visualização dos eventos, consigo, dentro de um conjunto de câmeras, uma delas só, visualizar a gravação dessas câmeras, consigo visualizar todas elas no modo de gravação, a exportação é super simples, rápida, posso extrair em formatos padrões aí do mercado ou num formato proprietário, no player da própria Axon, garantindo mais segurança, tendo ali uma marca d'água, uma questão envolvendo assinatura digital. Então, são possibilidades aí que a gente traz, e o uso de todas essas interfaces, de todos esses sistemas aí, essas funcionalidades, eles são bem simplificados dentro da operação, dentro do dia a dia. E lembrando que dentro desse webinar a gente vai sortear a certificação que vai explorar muito disso, né? Então, quem tiver a oportunidade de participar da certificação vai conseguir aprender a configurar, a parametrizar o sistema em todos esses pontos que eu estou citando aqui. Gerenciamento de alarmes. Então, hoje a plataforma, por ter toda essa gama de analíticos, ela precisa ter uma gestão de alarmes bem robusta, né? Então, aqui dentro do sistema, a gente consegue receber eventos gerados de forma automática por essas análises e eu consigo classificar esses eventos de diversas formas. Então, ele pode ser um evento falso, um evento crítico, um evento suspeito. Eu posso escalar esse evento para um operador com um nível mais alto que o meu, para que ele faça ali a análise daquele evento com mais calma, visualize alguns pontos que, de repente, o meu usuário não tem direito de analisar, né? Então, eu consigo escalar dessa maneira. Além de ter bookmarks dentro do sistema, então, conseguir colocar comentários em cima de análises de eventos que foram gerados para que usuários possam buscar por esses comentários e ver o que eu agreguei aquele tratamento, aquela visão no momento que eu estava tratando aquele evento, além de tags, marcações na timeline, enfim, uma série de possibilidades que essa parte de gerenciamento de alarmes entrega para a gente. Okay? E aqui a gente entra de fato nos analíticos, né? Onde realmente está ligado aí ao foco principal do webinar, que é a apresentação dessas capacidades de processamento de imagens para obtenção de alertas, de informações, de dados que o software possui. A primeira delas é a detecção de humanos, onde nós usamos uma análise de inteligência artificial baseada em deep learning. Então, nós ensinamos a plataforma o que é um humano dentro do cenário, e a partir disso, usando qualquer câmera, eu consigo detectar um humano presente dentro da área, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou usando uma câmera térmica, mas posso usar uma câmera normal também para identificar a presença de um humano dentro daquele local. E aí isso serve para 1001 aplicações, né? Eu posso, desde iniciar uma gravação a partir de uma pessoa que apareceu em um desses cenários que estão sendo analisados, né? Então, apareceu alguém ali, eu quero iniciar uma gravação, mas se apareceu um animal, se uma árvore se mexeu, isso não importa para mim. Eu quero gravar se um humano efetivamente apareceu ali. Ou eu posso usar isso para algumas outras ações. Por exemplo, eu tenho uma operação numa indústria, uma área super restrita de trânsito de maquinário pesado ou que ofereça algum risco para alguém que apareça naquele local. Então, eu posso determinar uma área dentro daquele ambiente, dentro daquela câmera, e caso um humano for detectado dentro daquele ambiente, eu posso gerar uma série de eventos. Então, eu posso gerar um evento na tela do operador, eu posso gerar um evento via contato seco para acionar um giroflex, uma sirene, posso sair com áudio via uma corneta IP, posso encaminhar esse evento para um sistema terceiro. Então, assim, as possibilidades de integração e de automação a partir desse evento são infinitas. Então, eu consigo não só para um cenário mais simples iniciar uma gravação, como eu comentei,
mas também estender isso aí para diversos cenários, diversas necessidades ligados à segurança do trabalho, à saúde e outras questões nesse sentido, certo? E vale ressaltar e lembrar novamente, qualquer câmera eu consigo rodar essa análise, por exemplo. Eu não dependo que isso exista do lado da câmera. Não dependo que a câmera tenha essa análise de inteligência. Isso roda do lado do software. Então, o que a câmera precisa é entregar uma imagem com qualidade suficiente para que a gente identifique o humano dentro daquele local. Tendo isso, o próprio software lida com o restante. Bom, o próximo analítico é meio que uma evolução do anterior, né? A gente continua detectando pessoas, mas isso abre um leque maior que é a detecção de comportamento humano. Então, a partir do momento que eu detecto a pessoa no ambiente, o software dentro desse filtro ele vai detectar o posicionamento corpóreo dessa pessoa nesse ambiente e com base no posicionamento dos braços, do tronco, das pernas, da cabeça, ele vai mapear o posicionamento e o comportamento dessa pessoa e eu tenho alguns filtros pré-determinados dentro do software que eu consigo ativar e caso essa movimentação se encaixe em um desses filtros ativados, eu tenho um evento sendo gerado. E quais são esses filtros? Pessoa caída, por exemplo. Eu tenho como detectar uma pessoa agachada. Nesse exemplo aqui é uma violação ali de um caixa eletrônico, alguém tentando fazer algo suspeito ali na máquina. Atirador, com os braços para frente, ali, né, uma posição clássica, não detecto a arma, detecto a posição. Sinal de coação, com os braços para cima, pessoa deitada, pessoa agachada. Consigo detectar as pessoas em si e contar quantas pessoas eu tenho dentro de uma área e caso o número de pessoas permitidas naquela área for atingido, eu gero um evento. Consigo também ter a detecção de pessoas que não estejam utilizando o corrimão, então um cenário mais voltado aí para a segurança do trabalho, né? Então, todos esses filtros, eles são cobertos por uma única análise, tá? Então, eu ativando a análise de comportamento dentro do software, eu posso, dentro daquela câmera que eu ativei a análise de comportamento, ativar um desses filtros ou todos eles, ok? Então, é dessa forma que a plataforma vai atuar no licenciamento, ok? Outra possibilidade de análise ligada à inteligência artificial, a deep learning, treinamento constante, é a parte de controle de uso de EPI. Então, nós conseguimos, através de uma lista de EPIs cadastrados, detectar se a pessoa está ou não utilizando aquele EPI, né, que a gente ativou dentro daquele canal. De novo, a câmera não precisa ter esse tipo de análise, isso vai rodar dentro do software. Todas as análises que eu estou passando aqui são relacionadas a um processamento do lado do software, ok? Então, eu consigo identificar se, de repente, dentro de uma área, uma pessoa que deveria estar usando o capacete está ali sem esse CPI. Então, eu gero um evento a partir dessa questão. Se, de repente, alguém que está usando ali um colete, e essa pessoa retirou o colete, consigo identificar essa situação. Alguém que removeu a luva ou não entrou no local de luva, eu consigo também detectar essa situação, né? Então, eu consigo fazer esse tipo de mapeamento dentro do cenário em tempo real para controlar e mitigar algumas situações de risco ali dentro da operação. Então, da mesma forma que foi ali, como eu comentei com humanos, posso gerar uma gravação, posso acionar um giroflex, uma sirene, posso acionar uma câmera PTZ para ir para uma determinada área, posso enviar isso para um sistema terceiro, mandar uma notificação via celular, um e-mail, enfim, as possibilidades são bem diversas nesse sentido. Ok? Detecção de fogo e fumaça, mais uma vez, volto a salientar que isso não depende da câmera, não depende que a câmera seja uma câmera térmica ou qualquer coisa nesse sentido. É uma análise de software baseada em imagem, onde a gente vai identificar o objeto do tipo fogo, do tipo fumaça, e vai conseguir identificar que esse objeto está presente naquele local e que tem um risco ali e gerar os alertas como a gente comentou, né? Então, eu tenho essa ferramenta calibrada para detectar situações de fogo, situações de fumaça, tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos. Então, em casos como esse, de florestas ou plantações, que é bem
complicado a gente ter um hardware ali, né, espalhar uma malha de sensores ou qualquer coisa nesse sentido, eu posso utilizar a inteligência do Axon One para fazer a cobertura dessa área. Né? E para ambientes internos, eu também consigo atuar em locais onde sensores têm uma certa dificuldade. Então, locais onde eu tenho um fluxo muito grande de deslocamento de ar, né? Ou galpões onde até essa fumaça chegar até o sensor demoraria, ou qualquer coisa nesse sentido. Muitas vezes o vídeo ele vai prover uma detecção mais rápida do que o próprio sensor. Obviamente, a gente não vai remover o sensor da equação, né? Porque a gente tem toda a questão de norma e tudo mais que exige ter esses equipamentos, mas o vídeo ele vem para agregar e reduzir danos aí dentro desses cenários onde a gente pode fazer essa detecção via imagem, ok? Ah, e uma coisa importante, também é uma análise neural treinada através de Deep Learning, onde a gente treina a ferramenta a fim de evitar falsos positivos. Então, situações ligadas à fumaça, por exemplo, que a gente tem a neblina, nuvens, poeira, o software ele é treinado de uma maneira que ele evite falsos positivos por esses outros objetos que possam fazer parte ali do cenário. Bom, mais uma análise que nós temos é o reconhecimento e buscas de face. Dentro da plataforma eu consigo criar listas positivas e negativas, aplicar essas listas para câmeras que tenham essa análise rodando dentro do software. E a partir do momento que uma pessoa cadastrada nessa lista passou por uma dessas câmeras, eu tenho um evento em tempo real. Também consigo buscar por pessoas nas imagens gravadas, então saber quando essa pessoa passou ali, em quais câmeras, consigo fazer essa busca por múltiplas câmeras, né? Então ter todo um posicionamento ali do que aconteceu em relação àquela pessoa que eu estou buscando. E aí pode ser uma foto do próprio sistema, uma foto colhida em um ambiente externo, de repente uma foto de um arquivo, de um ERP, de um WhatsApp, eu consigo inserir ela dentro do software e fazer essa busca, desde que, óbvio, essa câmera, essa foto, na verdade, tenha alguns requisitos mínimos ali de qualidade. Mas eu consigo fazer toda essa análise e ter reconhecimento em tempo real e também ter essa rastreabilidade das pessoas que já passaram dentro dessas câmeras e saber por onde elas estiveram ali dentro do ambiente. Pesquisa por similaridade, esse é um ponto bem interessante e ela não está aqui logo após a face por acaso. Essa análise ela foi desenvolvida pelo nosso time para cenários onde o uso de reconhecimento facial, de analíticos voltados à face, não é permitido por questões de LGPD, certo? Então, se eu tenho um cenário, um ambiente que o conteúdo ali de face, guardar essas informações é algo sensível, não pode ser armazenado. O nosso time de desenvolvimento criou essa ferramenta, que é a pesquisa por similaridade, onde eu posso carregar a foto de uma pessoa dentro do software, ou dentro da própria interface do sistema, marcar uma pessoa, selecionar uma pessoa, e a partir das características de vestimenta dessa pessoa, o software vai buscar por essas informações dentro das câmeras selecionadas e apresentar resultados de pessoas que estejam com uma vestimenta similar àquela que eu carreguei. Então, se alguém tiver ali, como no exemplo, um suéter branco, uma camiseta preta, uma calça azul, ele vai pesquisar por pessoas que também estão próximas desse padrão. Se eu tivesse alguém de mochila, se eu tivesse alguém de boné ou algo do tipo, ele também buscaria por pessoas que estão dentro desse mesmo padrão de vestimenta carregado, ok? Então, é uma possibilidade que nós temos de rastrear pessoas dentro de ambientes, mesmo que sem a informação de face. Próximo ponto é o reconhecimento e buscas de placas. Aqui a gente tem uma lógica bem parecida com a parte de face, né? Então eu consigo criar as listas de placas, sendo elas positivas e negativas. Né? As positivas eu posso, por exemplo, cadastrar para enviar um contato seco via uma controladora para uma cancela e abrir essa cancela. Não sou um sistema de controle de acesso, mas consigo fazer esses acionamentos mais simples. Um caso negativo, eu posso disparar isso para um grupo de celulares que tem o aplicativo
do Axon One instalado para que eles sejam avisados que uma placa indesejada está no local, que de repente um veículo roubado esteve ali, ou algo nesse sentido. E a parte de buscas eu consigo inserir uma placa completa, a parte de uma placa, informações no geral para buscar também quando que esse veículo esteve ali, quando que ele passou no local, né? Ver quais câmeras que ele passou, qual foi o caminho que ele fez, em quais dias ele passou. Então tudo isso eu consigo rastrear a partir dessas análises, né? Ok? Consigo detectar placas do padrão Brasil mesmo, do padrão Mercosul também, placas de moto, placas de carro, enfim, consigo mapear todos esses cenários. Uma outra possibilidade ligada a veículos é a detecção de marca e modelo de veículos. Então, para cenários que a gente tem ali ainda o LPR, mas de repente, por algum motivo, essa placa não foi capturada, porque o veículo estava sem placa, porque tinha alguma condição adversa, ou algo do tipo, a placa não foi detectada, mas eu preciso buscar por esse veículo. A análise de marca e modelo de veículo, ela permite que a gente carregue alguns filtros ali, como marca, modelo, cor do veículo, tipo do veículo, se é um carro de passeio, se é um caminhão, se é uma van, um ônibus, uma moto. Consigo saber até mesmo se o farol desse veículo estava ligado ou não, e ter isso como parâmetro de busca, qual que era a direção que ele estava percorrendo, né? Então, tudo isso agrega dentro do cenário de buscas quando a gente fala de veículos. Então, além da placa, eu tenho todos esses outros parâmetros que eu também posso ativar e passar a usar dentro do meu cenário. Além de usar esses dados para busca, eu também posso depois criar gráficos com essas informações. Então, não necessariamente usar isso para um cenário de segurança, mas um cenário de análise de clientes, análise de ambiente, de quais são os veículos que passam ali, sei lá, usar isso para postos de gasolina, concessionárias, enfim, cenários bem diversos. Aqui a gente chega numa outra análise, que é a análise de busca inteligente de eventos. Nesse caso aqui é o seguinte, ao invés de a gente ter aquele cenário padrão que a gente conhece de alguém chega lá no CCO e diz, ó, tive um evento aqui e eu não sei quando que ocorreu, se foi às 10 da manhã, se foi às 4 da tarde, eu sei que quebraram aquele vidro, roubaram aquele carro, bateram em determinada área, e eu preciso que vocês busquem essa informação para mim. Normalmente a operação ela vai fazer o quê? Ela vai botar o play ali a partir do horário que a pessoa deu o relato e assistir horas e horas de vídeo, certo? Dentro do nosso sistema, a gente consegue trabalhar com uma análise que ela coleta informações de tudo que está se movimentando dentro da câmera e, a partir disso, ela, no futuro, disponibiliza filtros para que o operador ele consiga chegar até aquele evento de uma forma bem rápida e simples. Como isso? Eu posso colocar, por exemplo, um cruzamento de linha dentro de uma área, carregar nesse cruzamento de linha uma cor do objeto, o tipo do objeto, se é um veículo, se é um humano. Eu posso carregar ali também qual foi a direção desse objeto, a direção que ele percorreu, qual que era o tamanho do objeto. Então, cada parâmetro desse que eu agrego dentro da busca é uma informação a mais que o software vai usar para, dentro das gravações, ele ir direto naquele arquivo que ele precisa entregar para aquela situação. Então, ao invés de eu olhar horas e horas de vídeo, eu consigo filtrar pelo que exatamente eu estou procurando, né? Então, eu consigo reduzir aí a necessidade de hora homem dentro de um determinado evento, dentro de uma determinada busca, uma situação específica. Contagem de visitantes, então a gente consegue fazer a contagem de pessoas entrando, pessoas saindo. Consigo também executar uma conta ali para subtrair ali a entrada da saída e tudo mais, e ter um resultado de quantas pessoas estimadas eu tenho dentro daquele local, para saber se eu atingi um limite ou não. Gestão de filas, posso determinar uma área, colocar ali que a fila normal esperada para aquele cenário é de 3 pessoas. Ultrapassou, foi para 4, 5, 6, ele vai alertar a operação, e aí eu posso, com essa informação, abrir um novo ponto de atendimento, mandar alguém lá para ver o que está acontecendo, por que essa fila está aumentando tanto. E eu também posso mapear o comportamento da minha loja, né, do meu estabelecimento. Então, com isso, eu posso entender que terça-feira, às 7 da noite,
é o horário que mais tem fila, então eu posso me programar para abrir mais pontos de atendimento naquele momento. Então eu consigo criar relatórios aí e mapear todo o comportamento do meu cliente dentro do ambiente. Integração com o POS. Essa é uma integração bem interessante, que a gente consegue fazer o seguinte. Para ambientes aí de varejo, eu consigo integrar o ponto de venda, o software que está rodando ali no caixa, com o meu sistema, e todo produto que esse caixa registrar, esse texto, essa linha que vai ser impressa ali no ticket, ela também é printada na tela da câmera, como está acontecendo aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, toda vez que sei lá, um produto específico passar, um código específico passar, eu quero que gere um evento dentro do sistema de vídeo. Então, toda vez que passar aquele produto, vai gerar um evento. Ou, por exemplo, eu quero buscar por todos os momentos que passaram um determinado produto dentro dos meus caixas. Eu vou dentro do software de vídeo, dentro do Axon One, digitar aquele código que eu quero buscar, ele vai me trazer todos os momentos que aquele produto foi registrado. Então, eu consigo ter uma conferência do que está acontecendo ali pelo operador e rastrear o que aconteceu, qual produto foi passado, se tem algum comportamento estranho, a partir desse link entre texto e imagem que é feito. Okay? Mapa de calor, também voltado aí a essas questões de varejo, onde eu analiso a movimentação de humanos dentro de câmeras e consigo determinar quais são os pontos com mais movimentação e menos movimentação de humanos, perdão, e assim conseguir identificar que determinada área tem mais movimento, outra área tem menos movimento, e eu posso mexer no layout daquele estabelecimento para tentar melhorar esse fluxo aí dos clientes, colocar clientes para andar em locais que antes não tinham tanto acesso, né, e trabalhar nesse sentido. Aqui nós temos uma análise que ela é relativamente recente, que é a detecção de multidões, de aglomeração. Então, a partir de uma câmera posicionada em um contexto assim mais panorâmico, eu consigo detectar grupos de pessoas partindo de 10 pessoas até 10.000 pessoas. E eu posso determinar um limite. Então, dentro desse local aqui, vamos imaginar que 1.000 pessoas é o limite. Se a câmera identificar que em algum momento aquele volume de pessoas passou de 1.000, ele vai gerar um alerta para que a operação esteja ciente daquela situação e consiga trabalhar para controlar essa questão. Okay? Então, a gente consegue aí trabalhar no monitoramento ativo de multidões ali dentro de cenários onde precisa ter um controle estabelecido. E aqui a gente entra nas principais análises aí dessa apresentação, que são lançamentos, e a primeira delas é o Metadetector. O Metadetector é uma análise bem diferente do que a gente costuma ver no mercado, porque é uma análise baseada em texto. E como seria essa análise baseada em texto? É um analítico que eu habilito dentro do software para uma câmera específica e eu vou calibrar esse analítico com linguagem natural. Então, eu vou dizer para o software, nesse momento está baseado em inglês, então eu vou dizer para o software em inglês que eu quero detectar um ciclista. Então, se um ciclista passar naquela câmera, eu vou ter essa detecção. Eu posso carregar até 3 parâmetros numa mesma análise. Então, eu posso colocar, por exemplo, um ciclista, um homem caído, posso buscar por um veículo parado na faixa de pedestres, um humano e um cachorro. Então, o fato de eu escrever essa informação dentro do analítico já permite que ele identifique essa situação e se autocalibre para identificar essa situação, né? Então, é uma análise que, como eu disse lá no início, né, ela vem para mudar um pouquinho o jogo, né? Então, onde antes a gente tinha sempre um cenário bem pré-determinado, bem ali voltado para um caso específico, aqui a gente já consegue ter um cenário de customização bem interessante, e é muito interessante também para clientes que têm questões envolvendo compartilhamento de informações, né? A gente vê em muitos casos clientes que querem desenvolver análises,
mas tem uma série de travas internas para compartilhar a imagem para fora, para sair com essa informação para o fabricante de software, para ele programar um analítico para aquela situação. Aqui, dependendo do caso, ele já consegue trabalhar internamente dentro dessa questão. A próxima possibilidade é o treine você mesmo, que é o que a gente chama de TI, né? Que é uma ferramenta que ela vai permitir a gente carregar objetos dentro de uma plataforma. Então, imagens de objetos, fotos de objetos, vídeos de um objeto. E eu vou carregar também informações do que eu não quero detectar. Então, o fundo da imagem, de repente, por exemplo, nesse caso, né, eu quero detectar carro. Então, o que mais passa naquele cenário além de carro? Humanos, passam animais, tem algum outro tipo de objeto que passa ali que eu não quero detectar. Eu posso carregar esses objetos como classes não desejadas, clicar para o software treinar um algoritmo para aquela situação e o próprio sistema vai criar uma análise nova. Então, se eu quiser, por exemplo, detectar uma situação de identificação de caixas dentro de uma operação. Então, estou ali numa indústria, tem caixas passando, eu quero detectar e contar essas caixas. Eu posso criar um analítico dedicado para essa situação, para esse cenário. Então, esse é o treine você mesmo, que também vem para mudar o jogo aí, vem para dar mais autonomia para o cliente criar novas análises. Detecção de brigas. É bem parecido com aquela situação da detecção de comportamento humano. Aqui é um filtro dedicado para briga, onde movimentações bruscas de pernas, braços, aproximação de pessoas e tudo mais gera uma detecção de situação de briga. Então, é uma análise nova e um lançamento que a gente também está trazendo. Uma possibilidade que vai estar disponível em breve, a gente está trabalhando para lançar nas próximas versões, que é um upgrade daquela análise de similaridade, onde naquele cenário eu posso carregar a foto de uma pessoa e o software vai buscar por pessoas que estejam ali com um vestimenta parecida com aquela. Aqui não, aqui além de fazer esse processo, o software ele vai também conseguir categorizar o que aquela pessoa está utilizando. Então, se aquela pessoa está de calça, ele vai ter uma tag calça. Se aquela pessoa está de jaqueta, vai ter uma tag jaqueta. Se tem uma tag boné, então eu consigo buscar por essas informações. Então, isso vai estar disponível em breve. E aí, todos esses dados, essas informações e tudo mais, dentro do software, elas podem ser convertidas em gráficos, em dashboards, em widgets. Então, eu consigo criar, por exemplo, gráficos para face, com gênero, idade, dados de veículos, marca, modelo, a placa em si, tipo do veículo, todas essas informações concentradas em dashboards. Consigo criar dashboards para contagem de pessoas, então pessoas que entraram em múltiplas entradas, saíram em múltiplas saídas, quantas pessoas eu tenho ainda remanescentes naquele local, né? Então, tudo isso pode ser convertido em gráficos, tabelas, e isso já está disponível dentro do software para ser utilizado. Eu não preciso me integrar a um sistema de BI para ter esse tipo de informação. Ok? E por último aqui, a gente tem a parte de integração com sistemas terceiros de segurança, então integrações com sistemas de controle de acesso, sistemas de incêndio, sistemas de intrusão, onde eu consigo receber esses dispositivos dentro do meu software e cadastrar eles ali numa planta para monitorar esses objetos, de repente acionar uma determinada situação, então abrir uma porta, fechar uma porta. Se eu receber uma intrusão via o meu sistema de alarme, eu posso fechar todas as portas, ou se eu tiver um evento de incêndio, abrir todas as portas. Então, eu não sou o sistema de acesso, não sou o sistema de incêndio ou de intrusão, mas eu consigo receber dados de todos eles, controlar todos eles e gerar uma série de automações e vinculações com o vídeo. Então, eu posso, a partir de um evento de controle de acesso, já ter a visualização em tela do que está acontecendo naquele local, porque ele está linkado com uma câmera X dentro do meu sistema, né? Então, essa é uma capacidade que nós temos. E, para finalizar, alguns cases de sucesso que nós temos aqui no Brasil: monitoramento urbano com totens, usando o Axon One, são mais de 3.000 câmeras espalhadas por diversas cidades, onde a gente tem detecção e reconhecimento de placas, de faces,
pesquisa forense, uso de video wall, failover. Temos também uma fábrica de alimentos no Paraná, que é uma indústria com mais de 800 câmeras instaladas, com detecção e reconhecimento de placas, EPI, eventos externos, perímetro, pesquisa forense, time compressor, video wall. Temos um hospital aqui em São Paulo com mais de 2.000 câmeras em várias unidades, todas essas unidades conversando entre si, com detecção e reconhecimento de placas e faces, pesquisa forense, detecção de fogo e fumaça, análise de comportamento humano, mascaramento inteligente de humanos dentro das imagens, detecção de perímetro, video wall, e também outro case no cenário de energia, aqui em São Paulo também, que é uma operação remota que o cliente tem em áreas de energia solar. Então, a internet, a conexão ali é bem complicada, então o software ele tem uma ferramenta para otimizar esse cenário de conexão. E ali a gente tem mais de 700 câmeras, com esse gerenciamento otimizado da conexão das câmeras, pesquisa forense, time compressor e video wall dentro desses cenários. Então, basicamente, é isso. É o que a gente tem aí de mais novo, mais recente em termos de inteligência artificial dentro das plataformas da Axon Soft. E aí eu deixo o convite aqui para quem se interessou, quem tiver projetos que se encaixem dentro dessas demandas, entre em contato com o time da Alca, que a gente vai conseguir auxiliar vocês dentro dessas demandas aí, quem sabe levar essa solução e atender essas demandas do cliente para que a gente consiga aí desenvolver projetos e expandir a parceria aí, né? Então, basicamente é isso. Vamos ver o que tem de pergunta aí. Não sei se o Silvio ou o Alexandre já tem alguma questão, mas basicamente esses são os pontos da apresentação em si. O pessoal não mandou ali nenhum questionamento para nós por enquanto, Vinícius, mas é interessante Sim. até para corroborar aqui com a ideia, né? Nós falamos muito em projetos no dia a dia com os integradores aqui na Alca, a gente está sempre trazendo soluções que a gente entende que não se trata mais de imagem, e sim de dados de uma forma geral, quando a gente fala de sistemas de segurança e de controle de uma forma geral, e a prova nítida é a evolução que a gente vê aqui no Axon One, onde realmente a gente passa a ter um sistema que nos entrega informação e não horas de vídeo ali para ser assistida Exato. e relatórios já prontos, o que facilita muito, né? Sempre, para quem trabalha mais tempo nessa área, sempre foi um desafio essa parte da gente sintetizar os dados numa ocorrência, ou às vezes fazer uma análise preditiva para uma situação de risco. Aqui a gente vê que a gente consegue analisar o comportamento das imagens, consegue realmente extrair os dados, direcionar para os setores de interesse e a visualização que eu enxergo aqui é que, independente da vertical de atuação que a gente tenha, seja de projetos públicos, seja de privado, né, ter como os próprios exemplos de case que você trouxe ali, o Axon vai ter essas demandas para atender esses analíticos, e principalmente pela questão das customizações, essa parte do training itself, né, para Uhum. a parte de análise é muito interessante, o pessoal tem procurado muito esse tipo de aplicação, porque a gente entende que cada projeto tem suas características específicas. Muitas vezes a gente tem os analíticos de borda da câmera, que a gente utiliza bastante também, mas eles são limitados à realidade dentro do que já está pré-programado ali. E aqui a gente Isso. abre um leque de novas opções, onde a gente pode explorar a demanda de cada projeto, de cada cliente, com suas características específicas, e realmente atender a demanda que aquele cliente precisa de uma forma efetiva. Então, cara, show de bola, muito legal essa apresentação. Eu acho que coincide muito com o que a gente tem discutido com os nossos integradores no dia a dia aí. E mais uma vez, né, pessoal que tiver dúvida, acho que mandaram uma pergunta aí ali para Tem nós. pergunta, temos pergunta do Rafael Trubano. Obrigado pela presença, Rafael. O Rafael está perguntando o seguinte, ô Vinícius, tem uma dúvida Uhum. sobre o pós, é pós ou POS? Agora você me ajuda aí, Pode Silvio, porque ser. Eu chamo POS, de POS. Tem gente que chama POS, de POS, né? pós, depende muito. É possível usar um único servidor com capacidade de processamento para aplicar a solução em câmeras ou vários endereços diferentes? A solução de integração de POS. Uhum. Você consegue ter essa solução para múltiplas câmeras dentro de um servidor, sem problema nenhum. E se você tem várias localidades, vamos supor, várias lojas,
Você também pode ter isso centralizado dentro de um único servidor, desde que a rede do cliente, o ambiente do cliente permita isso, né? Então, se o cliente tiver uma, uma possibilidade ali de comunicar esses dados através de uma VPN ou algo do tipo, é possível sim. Mas se ele não tiver essa possibilidade de ter tudo isso dentro de uma VPN, você também consegue ter servidores em cada uma dessas localidades, mas juntar todos eles em um único domínio e ter um acesso único para todas essas localidades. Então, as possibilidades são bem diversas aí. A limitação aí fica na questão de infraestrutura e comunicação mesmo, né? Que vai depender de ter uma rede estável, mas acho que até mais adequado é a gente fazer. Se realmente o cliente tiver um enlace, às vezes, se é dentro da mesma cidade, alguns comércios têm um enlace de fibra, possuem um enlace de rádio para comunicação, você vai conseguir interligar como um sistema comum de monitoramento. Mas realmente, quando a gente depender exclusivamente de internet, o recomendado é que tenha esse tunelamento aí somente para tráfego das informações. Vai ter os servidores, um em cada borda, mas a gente consegue centralizar no servidor principal aí, para que os relatórios e a análise desses dados fique centralizado num único ponto. Pessoal, vou liberando aqui algumas pessoas para poder falar, tá certo? Por exemplo, no caso o Rafael aqui, é só abrir seu microfone aí, Rafael, tá liberado para você aí. Opa, obrigado, pessoal. A dúvida é para eu explicar melhor como que eu pensei na solução, né? O cliente ele tem diversas lojas, esses mini mercados, né? Esses mercados de bairros, né? E tem câmeras IPs, né? Diversos fabricantes. Eu pensei no seguinte: alguma integração via RTMP, RTSP para captação da imagem da caixa da câmera no caixa e uma integração com o RP, onde fizesse ali essa integração do POS. Não sei se ficou claro. Aí, ao invés de ter ter um servidor em cada loja, por conta que poucas câmeras, é um mercadinho, certo? Mas o cara tem uma rede de, sei lá, 100 lojas. Então, eu trabalharia com um único servidor, né? E traria essas imagens para uma central de dados do cliente, entendeu? Aí eu pensei em um outro formato, de repente trazer somente a imagem, né? Diferentes protocolos de comunicação aí que existem, né? É possível fazer? Aí entra nessa situação da infraestrutura do cliente, né? Então, uma vez que a infraestrutura do cliente permita esse tipo de envio de informação para fora, para um ponto único, que tenha uma estabilidade, toda a questão de... Aí entra, né? Se for uma VPN, ele conseguir trafegar esses dados dentro da VPN, se for uma rede que não está baseada em um ambiente com esse tunelamento ou algo do tipo, ele ter os apontamentos corretos ali dentro da parte de rede dele, é possível, só tem que adequar esse lado da infraestrutura mesmo. Entendi. Então, quer dizer que o Axon One vai conseguir enxergar todas as câmeras caso o cliente tenha disponibilidade de apontar para um servidor externo. Isso, exato. Porque quando a gente fala da câmera, eu preciso cadastrar esse IP dentro do meu software, né? Então, o IP porta, ele precisa estar disponível para ter essa comunicação ali com a câmera. E do lado do sistema do PDV, ele precisa ter a capacidade de conseguir apontar isso para o IP onde o servidor está alocado, né? IP e porta. Entendi. Então, uma vez que essas comunicações acontecerem, a gente consegue ter esse recebimento das informações tanto de vídeo quanto de texto. Bacana. Legal, bem legal isso. Obrigado, Rafael, pela participação aí conosco. E o Giovanni, ele está perguntando o seguinte, Vinícius: o sistema funciona com qualquer tipo de câmera e aparelho de gravação? Certo, Giovanni. Aí entra naquele cenário que eu comentei, hoje a gente tem mais de 10 mil dispositivos homologados, né? Então, esses dispositivos homologados, eles garantem, em alguns casos, algumas funcionalidades mais específicas, né? Então, algum analítico que a câmera tenha, eu posso, de repente, fazer uso dentro do software a partir dessa integração, né? Além do vídeo, além do áudio, muitas vezes.
Então, eu tenho esse cenário de câmeras homologadas, de dispositivos homologados, que ele pode ser acessado dentro do nosso site. Essa lista está disponível para vocês consultarem. E se esse equipamento ele não estiver dentro dessa lista, aí entram as outras possibilidades, que é o uso de dispositivo por meio de protocolo ONVIF, que é um protocolo genérico de comunicação, onde se a câmera tiver esse protocolo, ela vai funcionar dentro do software, a gente vai conseguir, no mínimo, receber o vídeo dela. Ou outros protocolos, né, como, por exemplo, o RTSP, o RTMP, também são possibilidades aí para a gente receber esse vídeo. Então, assim, com todas essas possibilidades, meio que quase que 100% do mercado, pelo menos o vídeo, a gente consegue ter dentro do software. Legal. Ô Vinícius, eu tenho uma pergunta aqui minha agora, tá? Quais são os tipos de EPIs, por exemplo, que o analítico da Axon consegue detectar? Certo. Bom, a gente teve uma atualização recente, onde nós trouxemos alguns itens a mais, mas o que a gente consegue hoje identificar é capacete, colete, macacão ali, roupas específicas de alta visibilidade, luvas, e eu também consigo detectar calça, né? Investimento, botas, esse tipo de EPI. São as possibilidades hoje. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Silvio, você quer complementar algo? Então, eu acho que a apresentação do Vinícius foi bem completa aí, né? Deu para explanar bastante. Acho que a gente viu que as dúvidas aqui são mais questão de infraestrutura e integração. A gente sabe que o Axon tem uma série de dispositivos já integrado, e a gente sempre sabe dessa opção comum aí que a gente hoje com as padronizações de mercado, a gente vai para um VIF, vai para RTSP, independendo de um projeto específico também, nada impede que seja feita a homologação desse equipamento, se necessário, né? Uma demanda específica. Exatamente. Diga lá, Rafael, qual a sua dúvida aí? Eu de novo. A pergunta é sobre essa questão mesmo da detecção de EPIs, né? Uhum. Eu já vi algumas outras aplicações que elas exigem um processamento gráfico, né? Então, você tem que investir numa GPU ali parruda, né, para fazer esse tipo de análise de EPIs. E a solução de vocês também é baseada nessa arquitetura de hardware? Então, no nosso caso, nós conseguimos. Eu vou explicar de uma maneira um pouco mais ampla para dar uma resposta para outras análises também. Por padrão, a gente consegue, para todos esses analíticos, rodar eles na CPU. E para a grande maioria deles, também na GPU. Então, fica por escolha do cliente, da disponibilidade de hardware que ele tem, se ele quer fazer um investimento em um ou outro, se de repente ele já tem um hardware lá presente dentro do ambiente do cliente que ele quer usar e de repente esse hardware não tem à disposição uma GPU, ele pode rodar isso na CPU. A questão toda a questão envolvendo a necessidade do cliente ali no momento. Então, para a grande maioria, a gente tem a possibilidade de rodar dos dois lados, tanto na GPU quanto na CPU. Entendi. Aí vai ter que ser feito mesmo os testes, prova de conceito, fazer o survey para ver qual que é coleta de resultados, né? Acho que entendo que é mais ou menos assim que funciona, né? A gente tem algumas características mínimas que o ambiente, a câmera precisa ter, né, de qualidade, posicionamento, angulação e tudo mais, iluminação, que são questões documentadas dentro do nosso sistema, mas que também podem ser colocadas à prova dentro de uma POC. Então, até se vocês tiverem interesse e tudo mais, a gente consegue atuar com vocês dentro de POCs. Aí vocês precisam entrar em contato com a ALCA, fazer registro de projeto, seguir o rito normal, e aí a gente consegue liberar licenças aí para teste e vocês conseguem executar a aplicação no cenário de vocês e testar esse resultado na prática. Show de bola. De uma forma geral, normalmente a gente consegue analisar dentro da dimensão, né, do projeto, X câmera, X resolução, X analíticos. A Axon já consegue ter um pré-dimensionamento desse hardware para que você possa ter uma noção do que a gente vai precisar de recursos em cima de um cenário desse, principalmente para fazer essa avaliação. Pô, é melhor eu investir aqui numa máquina multiprocessada, numa máquina com GPU, porque a gente sabe que também
impactante aí a questão de infraestrutura de servidores nesse cenário, né? A gente Uhum. tem esses dois caminhos. A gente pré-dimensionar isso com a Axon, esses servidores, para a gente ter os resultados, e também tem o caminho alternativo aí de realmente fazer as POCs, o survey. Às vezes o cliente já tem um servidor, quer testar, quer saber se ele consegue reutilizar aquilo ali, no caso de retrofit, ou quer simplesmente passar para fazer essa parte de análise, quer usar a própria infraestrutura. Uhum. Aí é mais recomendado realmente a gente fazer esse tipo de teste aí mesmo, levar para a mão na massa e colocar para rodar. É isso. Show. Assim, até para a minha última dúvida, até sobre esse tema também, é possível virtualizar a solução de vocês? O cliente ele tem lá já disponível um X capacidade de processamento em nuvem, contratado por eles mesmos, né? Eles gostariam, ao invés de ter uma máquina física ali, virtualizar. É possível trabalhar virtualizado? É possível você utilizar softwares de virtualização. A gente tem homologação com alguns deles, VMware e outros, isso também está dentro da documentação. Porém, a execução do Axon One, especificamente em ambiente de nuvem, ela não é indicada. Aí, para Uhum. isso, existem outras soluções linkadas a ambiente de nuvem que conseguem executar essas análises, nesse ambiente de forma mais adequada e tudo mais. Show. Também cabe Maravilha. uma consulta para ter mais detalhes desse cenário, né? O Watson One ele é indicado para situações on-premises que Uhum. podem estar dentro de uma máquina, pode estar virtualizado, mas via de regra é on-premise. Ok. Obrigado. Sobre detecção de EPI aqui, ó, só para deixar bem claro, o Abel está perguntando, óculos e protetor auricular ainda não, né? Ainda não está disponível. Pode ser que saia nas próximas atualizações. Eu ainda não tenho nada mapeado no roadmap quanto a isso, mas no momento esses dois itens não estão disponíveis. O que pode acontecer é, de repente, dentro daquelas outras possibilidades, por exemplo, do treino em você mesmo, ele carregar e calibrar alguma situação dentro do treino em você mesmo para que ele detecte. Entendi, legal. Agora não é uma pergunta, né? O Giovanni perguntou sobre a apresentação. Nós vamos deixar esse webinar gravado no canal do YouTube da Alca, tá? Então já vai estar disponível a partir de amanhã no canal do YouTube da Alca, esse webinar gravado, e nós devemos compartilhar aí também nas redes sociais para as pessoas terem acesso. Então depois vocês podem compartilhar esse link aí com o time de vocês, com outras pessoas que tenham interesse, ok? Silvio, considerações finais? Eu queria só novamente agradecer ao Vinícius pela ótima explicação aqui sobre as soluções. Agradecer também ali mais uma vez aí por ter organizado com os integradores essa agenda, 4 da tarde. A gente sabe que está todo mundo sempre correndo aqui na nossa área, mas muito bom a gente tirar uns minutinhos aí para a gente estar se atualizando. Então, queria agradecer a todo mundo que está presente. Citar que normalmente vocês podem sim estar entrando em contato com a gente, tirar todas as dúvidas do nosso time comercial, nosso time de projetos com relação às soluções, a escopo de projetos, essas dúvidas de dimensionamento de servidores, de infraestrutura, tá? Toda essa parte vocês podem contar com o nosso time. Obviamente, o time da Axon está sempre junto com a gente aí em cima dos projetos mais complexos, tá? E é isso. Aguardo vocês para a gente desenvolver alguns projetos e avançar para esses orçamentos aí ao longo de 2025. É isso. Vamos para sorteio? Vamos para o sorteio? O que vocês acham Bora. da ideia aí? Mandem uns joinhas aí. Só Pessoal, vai comentando aí no. vou voltar mais um gancho aqui, Ale. A gente tem mais Opa, uma pergunta ali, eu acho que é importante a gente voltar. Ainda sobre a EPI, a gente consegue registrar qual a cor do capacete utilizado? Caso seja toucas diferentes, também consigo realizar um registro com cores diferentes, Vinícius? Talvez por setor, né? Especificar ali por área e por perfil Uhum. de colaborador. Hoje, a detecção é se o colaborador está utilizando o EPI ou não. Então, não existe hoje essa classificação por cor de determinado capacete com cor X ou cor Y dentro do Senan. Nada impede que a gente também utilize essa viabilidade aí dentro do Train It Do treino Yourself, você certo? mesmo. Exato, exato. Perfeito. Mas como padrão hoje, somente a detecção do acessório e não com Isso. filtro de cor. Não é uma classificação, é uma detecção. Perfeito. Parecido aí, Guilherme? Ale, contigo aí, que 5:10, a gente até está excedendo um pouquinho o horário. é.
Vamos sortear e liberar a certificação para o pessoal. Ver quem que vai estar já acompanhando com a gente aí. Já sei quem ganhar a certificação aí já pode se comprometer que vai vir trazer um projeto para a gente desenvolver junto depois, hein? É isso aí. É isso. Alguns, né, Silvio? Alguns projetos. Vamos lá, pessoal. A gente pegou a lista de vocês aqui, de quem estava presente. Então, né, eu vou passar aqui rapidamente para vocês verem aqui. Espero que vocês identifiquem o nome de vocês aqui. Isso também tá gravado. A Juliane cuidou disso para a gente, para verificar, né? Então, todas as pessoas que entraram aqui conosco e ficaram até agora estão concorrendo. Se a gente sortear alguém que não está presente nesse momento, vai valer, Silvio? Aí é o Vinícius que vai nos responder aqui, hein? Vai Não valer, vai valer? Vinícius? Tem que estar aqui? Olha, eu acho que a gente tem que favorecer quem ficou aqui até o final, né? É isso aí. Também sou dessa opinião. Então, se a gente sortear, não tiver presente aqui ao vivo, infelizmente não está valendo, tá bom? E Eu que tenho o reforçando, coração mole aqui mesmo, hein? é só você mesmo, viu? Quero reforçar duas questões aqui, pessoal. A primeira delas é que o sorteado, se não for uma pessoa do departamento técnico, se for uma pessoa do departamento comercial, ele pode destinar esse treinamento para outra pessoa. Outra coisa, o Vinícius estava me contando o valor dessa certificação aqui para vocês verem o quanto é bacana essa ação aí que a Axon disponibilizou para a gente fazer nesse webinar aqui. Custa 300 doletas esse treinamento. Então, é um bom presente aí para quem for sorteado. Vale a pena vocês conferir. E vamos parar de blá, blá, blá. E meu nome não estava ali. Eu estou ficando nervoso, hein? Então, vou sortear, hein, pessoal? Ó, um nome apenas, Marcos Matos. Você está aqui, Marcos Matos? Se manifeste, por favor. Marcos Matos. Ju, você está vendo ele aí? Marcos Matos. Tô procurando aqui. Não tá, não. Aparentemente não. Ah, vamos sortear mais um. Vou sortear mais um. Tá mesmo não. Sortear sem repetir o resultado. Vamos lá. Sortear. Josias Dias. Josias. Não é possível. Não, também não está. Se não sortear, o próximo agora sou eu que vou fazer esse treinamento aí, hein? Justo, né? Sortear sem repetir o resultado. Éder Souza. O Éder parece que tava, hein? Tá sim. Cadê o Éder? Opa, Ele tá. Aê, Éder, parabéns. O Éder, eu acho que aqui na inscrição tem seus dados, né? Nós entramos em contato com você, mas caso seja possível, mais fácil, anota o número aí, 44 30 23 0333, manda uma mensagem aqui para a Catiane e para a Nathalie, que a gente vai providenciar aí para você as informações para você poder fazer parte desse treinamento aí. Vinícius, muito obrigado pela presença, um abraço a todos da Axon Soft, grande parceira da Alca, e você também que ficou conosco até agora, muito obrigado e até o próximo webinar aqui da Alca Network.